Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo eu vou ensinar a maneira mais rápida, prática, fácil, barata e eficaz de tapar esses buraquinhos na parede. E tem coisa mais angustiante do que ter alguma parede em casa feia, toda esburacada, que parece mais uma peneira? Certamente não. Isso realmente acaba com a estética, com a decoração da casa. E acontece de às vezes a gente ter que mudar uma prateleira de lugar ou tentar fazer o furo e o furo não sair da forma que a gente esperou e aí a parede terminar assim, toda esburacada. Por isso, meus amores, nós vamos fechar esses buraquinhos e para isso eu estou utilizando esse material aqui, o gesso, que é um material super barato, super resistente, que tem um ótimo acabamento. E agora eu vou ensinar para vocês o passo a passo da mistura. Vocês vão colocar aí um pouco de gesso e vão aos poucos acrescentando a água. E o gesso é um material super fácil de ser encontrado. Em qualquer loja de material de construção vocês vão conseguir achar. E o mais legal é que quem não tem experiência nenhuma com acabamento, com construção civil, que é o meu caso, vai conseguir fazer também. Só que não adianta, meus amores, colocar uma quantidade grande de gesso, né? Fazer muita massa, porque o gesso seca muito rapidamente, então vocês vão acabar perdendo a massa. Se acontecer de ter muitos buraquinhos, vocês podem fazer uma quantidade de massa, né? Tapar alguns e depois fazer a massa novamente, para não correr o risco de desperdiçar a massa, de secar. E aqui, meus amores, é só misturar cuidadosamente, né? Aqui já tá com consistência legal. E aí, a gente precisa deixar o mais homogêneo possível. Essa consistência aqui, meus amores, é uma consistência que lembra o mousse. Fica bem espesso, mas cremoso, sabe? Dá a impressão de que tá cremoso. Vocês podem até acrescentar um pouquinho mais de gesso. Vocês precisam adquirir uma consistência em que realmente pareça um creme. Percebam como tá aqui, né? E para misturar, a gente pode usar a própria espátula, lembrando de agir rapidamente para o gesso não endurecer. Então, a gente vai movimentar bastante aí. E é só avaliar aí direitinho. Se acontecer de vocês colocarem muito pó, vocês podem complementar a mistura com água. Só não podem esperar muito, porque, como eu falei para vocês, né? O gesso ele vai endurecer muito rapidamente. Essa consistência aqui é a consistência ideal. E aí, a gente já pode começar a fazer a aplicação e é super simples. Eu costumo colocar um pouquinho de gesso na ponta para poder tapar mesmo o buraco. E aí, é só passar a espátula. Se vocês perceberem que o buraco não ficou bem tampado, é só passar mais massa. A gente passa a espátula, né, para dar um acabamento legal. E vocês vão perceber como o resultado fica maravilhoso. Não precisa se preocupar se ficar um pouquinho mais espesso do que a parede, né? Se ultrapassar um pouquinho a marca da parede, porque depois vocês vão poder lixar. Mas o ideal é que já agora a gente se esforce para dar um bom acabamento, porque aí talvez depois nem precise lixar, talvez só precise pintar mesmo com a cor de preferência de vocês. E aí, meus amores, a gente vai passando a espátula cuidadosamente, né? Vocês podem passar em direções contrárias, então se passar na vertical, vocês podem passar também na vertical, mas ao contrário, né? No sentido contrário, para conseguir tapar bem o buraco e dar um acabamento legal. Percebam que é super simples, não tem segredo nenhum, é só cobrir mesmo o buraquinho. Uma outra dica aqui é tentem não demorar tanto na aplicação. Eu sei que a gente quer que o acabamento fique legal, né? A gente quer fazer algo com capricho. Mas, como o gesso é um material que tem uma secagem muito rápida, se a gente demorar muito aqui, a gente pode acabar perdendo a massa. Aí, meus amores, pode acontecer de você colocar uma quantidade de massa e perceber que não cobriu. Então, você pode acrescentar mais. Tem alguns buracos que são um pouquinho mais fundos, então a gente pode primeiro encher de massa, depois passar a massa ao redor. É importante não pôr a massa apenas no buraco, mas também em volta dele. Isso vai fazer com que o acabamento fique melhor e também com que a gente consiga que realmente fique bem resistente essa massa.
E também é importante não fazer uma cobertura apenas superficial, né? Se puder colocar um pouquinho de massinha dentro do buraco, é importante. A gente não quer aqui apenas cobrir esteticamente, né? A gente também quer que, de certa forma, entre um pouquinho de massinha aí nesse buraco. Meus amores, percebam que mesmo os buracos maiores, né? Aqui tem alguns buracos que são mais fundos e também mais abertos, né? Tem um diâmetro maior. Mesmo esses, essa massinha dá conta de cobrir, então seus problemas estão aí resolvidos. Um outro detalhe, eu estou utilizando uma espátula, então se vocês não tiverem em casa, vocês podem pedir emprestado ou comprar. É super baratinha, né? Vocês vão encontrar na casa de material de construção com o nome de espátula Betu Madeira. E deve estar custando aí em média R$ 10, na verdade até menos, a gente consegue encontrar ela. Então vocês quase não vão ter gasto para resolver aí esse problema. É um problema simples de ser resolvido e que também tem um baixo custo. E o que vai determinar se o resultado vai ficar legal ou não é o seu capricho. Então, se você passou a espátula a primeira vez, percebeu que não tá com acabamento legal, vocês podem passar a espátula novamente até adquirir o acabamento que vocês querem, lembrando sempre de não demorar muito para que o gesso não endureça. Meus amores, pode acontecer de ficar algumas falhas, né, alguns relevos, mas aí não se preocupem. Depois que o gesso secar, vocês vão conseguir lixar aí com a lixa comum de parede e pintar. O resultado fica incrível, realmente é só passar uma tinta na mesma cor da anterior, né, como a parede é branca aqui, depois de lixar, eu vou pintar novamente essa parede de branco, mas como vocês podem ver, os buracos foram todos tapados. E eu tô muito satisfeita com o resultado, né? Com material bem baratinho, a gente consegue aí um resultado legal. Só uma outra dica, não pintem assim que terminar, né? Não tentem colocar tinta aí em cima. Esperem para ver, né, o resultado, para realmente a parede estar sequinha, para só então vocês darem os acabamentos finais. Eu sei que nesse estágio que o problema já foi resolvido, a gente fica agoniado querendo passar logo a tinta, mas não façam isso, porque se vocês fizerem, a tinta pode amarelar. E se for uma tinta branca, provavelmente vai. Então tenham paciência, espere aí cerca de 24 horas, ou até vocês tocarem e verem que tá seco. O resultado é incrível, espero muito que vocês tenham gostado dessa dica.